Se você já viu algum vídeo meu aqui nesse canal, certamente já me ouviu diferenciar autonomia de independência. Já me ouviu falar que uma criança autônoma não necessariamente é uma criança que faz tudo sozinha. E, inclusive, uma criança que faz muitas coisas sozinha não significa que ela seja autônoma. E se você acredita que a autonomia está mais relacionado ao que a criança faz do que ao que você faz, também está indo por um caminho de impaciência, frustração e, consequentemente, uma maternidade muito pesada e uma educação falha. Isso porque ou você está indo para o autoritarismo, então você está educando o seu filho através de ameaças, punições e recompensas, ou você está indo mais para o caminho do permissivismo, fazendo de tudo pela criança, mais do que ela realmente já consiga fazer sozinha, e não permite que ela desenvolva a sua autonomia. Isso porque a autonomia está muito além de fazer sozinho. A autonomia está relacionada à capacidade da criança se autogerenciar, agir sob regras claras, ser capaz de discernir o certo do errado e tomar decisões alinhadas com os valores passados a ela através de uma educação respeitosa. Sendo assim, é preciso saber que a autonomia não é algo que a criança ela vai conquistar sozinha. Que se você não fizer nada, ela naturalmente irá se tornar autônoma. A capacidade motora, simplesmente, ela até pode adquirir de uma forma natural, por tentativa e erro, né, por curiosidade e tudo mais. Mas a autonomia é necessário um adulto regente, trazendo para ela valores, princípios, conceitos e regras para que ela saiba como agir diante de determinadas situações. É por isso que promessas educativas ou roteiros não funcionam quando estamos falando de educação respeitosa. Eu poderia vir aqui e falar de tudo que funcionou com a minha filha, tudo que eu fiz e deu certo, para que você simplesmente copie e faça o mesmo com o seu filho. Porém, eu não posso dizer que o resultado será o mesmo e provavelmente não será. Isso porque o seu filho não é a minha filha e você não é eu. Inclusive, aqui em casa, sendo a mesma mãe, a estratégia ela precisa ser adaptada, a estratégia educativa, né? Ela precisa ser adaptada entre a Helena e a Lara. Ah, Kelly, como assim? Eu preciso ser justa. Eu tenho que educar todos os meus filhos de forma igual. Acredite, se você tiver 3 filhos e criá-los todos iguais, você terá um filho emocionalmente saudável e 2 filhos destruídos. Porque provavelmente a sua comunicação, a sua forma de educar, ela vai ser muito assertiva para um, mas ela pode ser destrutiva para outros 2. Por isso é preciso entender o por trás dos conceitos da educação infantil, conhecer o seu filho de uma forma individual e aplicar as ferramentas de forma personalizada. Eu tive que aprender isso porque, por ser mãe de 2, algumas coisas na minha vida precisaram ser reavaliadas. Então, quem já assistiu vários vídeos meus, eu conto o quanto eu tinha medo que a maternidade se tornasse algo muito pesado pra mim, né? Que eu perdesse a minha liberdade, que eu vivesse em função de filho e não do jeito que hoje eu vivo em função de filho, porque afinal, a maternidade é isso, é a gente estar à disposição dos nossos filhos, nos dedicar à educação deles, nos doar inteiramente com muito amor para que eles possam se desenvolver de uma forma saudável e emocionalmente, né, acima de tudo, emocionalmente saudável. Mas eu ia pro lado muito assim, né, tipo, eu ia acabar comigo para viver somente em função do filho. E tudo isso fazia com que eu tivesse muito essa ideia de que eu precisava trazer as minhas filhas, na época era uma só até então, como minha parceira, né? Então que eu tinha que ensinar ela fazer algo sozinha, então ela tinha que se trocar sozinha, tomar banho sozinha, o máximo de funções que eu pudesse dar pra ela, para que ela aprendesse sozinha, teoricamente eu teria menos trabalho, né? E aí, realmente, quando eu tinha só uma filha, eu fazia isso, só que era meio que algo natural. Por mais que eu estimulasse ela a fazer sozinha, até pela idade dela, né? Então, a minha segunda filha nasceu, a minha primeira tinha 2 anos e 4 meses. Então, ela era ainda muito novinha, muito bebê. Então, óbvio, né? Que eu não sou tão louca assim. Eu não delegava tudo pra ela, tipo, vai e faz. Mas conforme elas foram crescendo, então, eu fui vendo que a mais velha me entregava. Então, eu ensino algo pra ela, ela aprende com muita facilidade. Ela é uma criança automotivada. Então, se eu coloco um desafio pra ela, ou se eu falo, filha, vai, você consegue fazer, ela vai tentar fazer. Ela é realmente muito motivada. E aí, eu acabei me perdendo um pouco nisso quando eu comecei a imaginar que, poxa, eu já falei, ela tinha que fazer.
E aí foi uma fase que eu passei com elas, bem desafiadoras, que foi até o ano passado, inclusive não faz tanto tempo. A mais velha tinha 4 anos, ela já sabia se trocar sozinha, né? Ela sabe fazer várias coisas sozinha. Mas eu imaginei que, enfim, só o fato de eu falar, Tó, põe sua roupa, dava o uniforme pra ela e virasse as costas, ela seria capaz de fazer sozinha. Só que, né, na minha inconsciência, quando eu voltava e ela não tinha feito, que é uma coisa bem óbvia, eu não entendia sobre funções executivas, eu não entendia sobre memória de trabalho, eu não entendia sobre flexibilidade cognitiva, eu voltava e eu falava assim, poxa vida, você não fez ainda, eu falei pra você fazer. Eu delegava pra mais velha e eu não, né, não de uma forma positiva, não de uma forma estimulando, mas colocando pra ela como uma obrigação, afinal, ela já sabia fazer, imaginava eu que ela deveria então cumprir, eu comecei a ter vários embates com a minha filha mais velha. E, inclusive, muitas vezes ela não demonstrava essa agressividade ou essa revolta diretamente comigo. Mas em outros ambientes, por exemplo, na escola, ela tinha um comportamento muito estressada, né? Vamos pôr assim, muito explosiva. E aí foi quando eu comecei a perceber que eu tava exigindo uma maturidade muito grande para uma criança de 4 anos.